Bem, olá, mais um vídeo aí junto com vocês. E eu gostaria de iniciar logo com uma palavra de Deus e depois a gente continua aí com o nosso bate-papo. No livro de 1 João está escrito assim: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, pois falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. O que está passando nesse texto é João alertando a igreja que, após o ano 70 da era cristã, quando o templo foi destruído, ele ainda estava vivo. E João é o último dos apóstolos, aquele que escreve as cartas às 7 igrejas e traz a repreensão das igrejas que, após a morte de Jesus e após a saída da igreja de Jerusalém, Samaria e vai para Roma, ou seja, os confins da terra, a igreja se perde completamente. Aqui, na época do ano 300 da era cristã, após a morte de Jesus na era cristã, a gente vê a pior fase da igreja. A pior fase não, a pior fase é hoje, mas é a fase onde tudo começa a adentrar na igreja. Todos os dogmas, doutrinas, todas as rezas, toda a distorção da verdade entra ali. E o que João diz aqui? Que nós somos de Deus. Quem é de Deus não consegue ouvir essas coisas. Não consegue participar das coisas do mundo. E ele alerta: nós somos de Deus porque aquele que conhece Deus nos ouve. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo as ouve. O que nós estamos vendo hoje, a igreja, é uma multidão de pessoas. A igreja, cada hora uma invenção, cada hora um sistema, é louvor, é balé, é dança, é campanha, é reza, tudo que a gente vê para deturpação da verdade, totalmente fora do vínculo da verdade. Eu estou aqui hoje num novo local porque eu estou mantendo esse quadro. Esse quadro aqui não é da Santa Ceia, porque não é Santa Ceia. Esse quadro é o da ceia. A ceia ela era um memorial judaico, memorial que todo judeu praticava. Todo judeu que foi conhecido, que Jesus selecionou como discípulo, ele selecionou verdadeiros judeus. Maria foi escolhida como uma verdadeira judia, uma moça que vivia a palavra de Deus, tinha consciência da palavra de Deus, sabia o que eram as profecias da vinda do Messias. Pedro, João, Tiago, os filhos de Zebedeu também conheciam as Escrituras. Jesus provava a eles o tempo todo com sinais e milagres que estavam escritos nas profecias de Isaías, dizendo que o Messias viria com sinais, iria dar ordem ao mar. Jesus não deu ordem ao mar para dizer para você que vai acalmar a tempestade na tua casa, na tua vida. As igrejas usam esses argumentos para iludir as pessoas. O mundo ouve e essa multidão vai entrando na igreja na expectativa de poder enriquecer e poder conquistar o mundo, conquistar a terra. É o que ele disse, são do mundo, o mundo as ouve. Quando nós entendemos a Cristo, nós temos que viver as coisas lá do alto onde Cristo vive. A igreja é extremamente terrena. A igreja só quer as coisas da terra, só quer o conceito terreno. A igreja hoje se reúne
para piorar, não para melhorar. O próprio Paulo disse isso. Mas vocês se reúnem para piorar, não para melhorar. Já naquela época era isso. João, quando ele dá as cartas ao Apocalipse, as 7 cartas, as igrejas estavam totalmente perdidas. Já era a sinagoga de Satanás. Já viviam onde o Satanás vivia. A igreja totalmente fora. Termina a última carta de Laodiceia dizendo que Jesus está do lado de fora, batendo na porta, porque ninguém ouve mais a voz de Deus, a voz do homem. Eu tenho visto a igreja tão perdida, é uma divisão, aliás, não é divisão, é a igreja errada, porque Jesus não deixou o templo. Ele já sabia que ia dar confusão, então o templo foi destruído no ano 70. Nós estamos no 2024 e ainda se luta pelo templo, para se ter um templo um melhor que o outro. Haja vista que nós temos até igreja shopping, onde você tem de tudo, você tem barzinho, tem tudo dentro da igreja. Venda de indulgência, venda de tudo, bazar. Não, a igreja é uma sociedade morta para Deus, não morta para as pessoas. Não digo que não seja ruim, mas frequente essa sociedade, não como igreja, não como salvação, porque o propósito dessa igreja não é salvar. Eu estou vendo a igreja nos últimos dias aqui na Terra, numa situação que isto que se reúne hoje, que chama-se igreja, não vai levar ninguém para o céu. Ninguém vai ser arrebatado. Nós temos a ceia, aquela foto da ceia de Leonardo da Vinci, muito mais sendo a verdadeira ceia do que essa, que é bíblica, com todos os dizeres bíblicos, como eles se sentavam à mesa. Nós vemos os dogmas mais fortes. Eu ouvi outro dia de um líder religioso do catolicismo, como vejo dos líderes religiosos evangélicos, cada absurdo que me foge até o comentário. Eu tenho dó de comentar e tenho dó de quem segue. Eu vejo que a maior forma de você manter a mentira é dizimando, é dando dízimo na mão desse tipo de pessoa, que distorce a verdade completamente. E eu vi dentro do catolicismo padres falando que a Bíblia ela é depois da igreja, a primeira igreja, confiabilidade papal. Um dia se viu, a igreja está antes de Jesus. Antes a Bíblia está depois da igreja. Primeiro foi a igreja, depois a Bíblia. A Bíblia tem... O que piora para mim é ver que as pessoas não têm vontade de estudar, não têm vontade de aprender. Elas querem aprender Apocalipse, querem aprender Gênesis, estudando Apocalipse. Querem aprender o princípio da fundação do mundo, a fundação da Terra, a formação da Terra, estudando Apocalipse, vendo que Deus vai abençoar, vai abrir as portas. A igreja está totalmente perdida. Eu peço para que você acesse minhas páginas, acesse os estudos que tem mais de 60 estudos. Você pode fazer com seriedade. Perca seu tempo, aliás, ganhe seu tempo, ganhe a sua eternidade tentando aprender um pouco. Se eu estiver errado, não tem problema, mas vai abrir a sua mente, vai abrir seu entendimento, vai te gerar vontade de aprender. Foi assim que eu comecei a aprender, quando eu era confrontado nos meus pensamentos. Aí que eu fui estudar. Aí eu fui ver o quanto eu fui enganado. Testemunhos. O testemunho é para dar de Jesus. Nós vemos as pessoas dando cada testemunho.
cada coisa horrorosa, horrorosa. Eu vejo pessoas subindo em palcos hoje aí nos podcasts, falando cada absurdo, contando cada história horrorosa. E o testemunho é de Jesus, ninguém dá, porque não tem interesse na morte e na ressurreição, porque a morte e a ressurreição de Cristo só vai te levar para o céu e para a eternidade. Agora, o testemunho daquele que não era, que casualmente aconteceu, esse sim te chama a atenção. Você acha que os milagres acontecem só na igreja evangélica? No catolicismo não acontece? No espiritismo não acontece? No candomblé não acontece? Acontece em todo segmento religioso, acontece milagre. Agora, qual é o verdadeiro milagre? Qual é o verdadeiro milagre? Você dá o seu milagre, você conta a sua bênção e dá crédito a quem você quiser. A quem você desejar, você dá o seu milagre, você dá o seu testemunho. Olha, eu não era, agora eu sou. Eu levei um benzimento, uma charutada, tomei um banho de pipoca. Eu fui na igreja, me batizei. Eu comecei a frequentar os domingos. Eu comecei a fazer isso, aquilo outro. É assim. Esses são os testemunhos. Esses são os milagres em todos os segmentos. Agora, quando é fora da igreja evangélica, quem faz o milagre? Dentro da igreja evangélica, quem faz o milagre? Você acha que o diabo é burro? O diabo tem você fora do mundo. O diabo tem você fora do mundo, não tem? Se você não está na igreja, que pertencente ao seu segmento, você não é de Deus. Você não está salvo. Então aí o diabo vem, põe um problema na sua vida, você leva ele para a igreja evangélica, aí ele é salvo. Então o diabo é burro. Por que ele pôs problema na sua vida? Para te perder? É assim? É assim que você pensa? Então o diabo é burro. Para que ele te leva para o candomblé? Para você aceitar lá o Exu e ser salvo? Satanás não tem mais você nas mãos? Não, Satanás leva você para onde ele quer. É assim que ele tem feito. Jesus, a primeira coisa que ele fez foi destruir o templo. Porque quando 2 ou 3 estiver falando em meu nome, eu ali estarei. Foi isso que Jesus disse. Ele não falou quando tiver uma reunião, quando tiver um padre, um bispo, um profeta, ou seja lá quem for, um pastor, esses líderes mundiais, enquanto eles estiverem lá, eu não estou. Eu estou quando tiver 2 ou 3. E quando 2 ou 3 tiverem profecia, que profetizem, ou seja, a palavra profética desse livro, a palavra da Bíblia, profetize e os outros julguem. Por acaso você vê alguém julgando o que um líder religioso fala? Não, você engole seco e aí vai. Queridos, assistam mais meus vídeos, tentem estudar mais, tentem aprender mais. Tem muita coisa por aí. E você está facinho de ficar aqui e não ter a eternidade com Cristo.